Bom dia, pessoal. Bom dia, primeirinho. Como eu havia combinado, na semana passada, na nossa última aula, eu dei a teoria dessa aula, né, as aulas 8 e 9, que é a respeito de fases, componentes, misturas homogêneas, heterogêneas. E aí a gente então ficou de resolver os exercícios, né? Vou resolver junto com vocês. E aí eu quero que vocês façam os exercícios da tarefa mínima e da tarefa complementar, tá? Para vocês treinarem bem essa parte de teoria de química, que é uma teoria que a gente vai usar sempre. Então, eu vou resolver com vocês agora os exercícios, relembrando a teoria que tem naquele roteiro que eu passei para vocês, tá? Então, aqui, ó, o exercício número 1. Ele me dá alguns exemplos e ele quer saber qual é o número de fases e componentes. Então, as figuras a seguir representam sistemas contendo apenas água e cloreto de sódio, que é o sal de cozinha, ou ambas as substâncias. Para cada um, indique o número de fases e de componentes. Fases, quantos aspectos eu tenho? Tá? Quantos aspectos diferentes? Então, a água líquida é um aspecto, o gelo é outro aspecto. Se ele falar que tem uma substância gasosa, você conta como sendo outro aspecto, mas o exercício tem que te falar, tá? Você não pode achar que tem se não tiver escrito no exemplo. Então, aqui, por exemplo, o A só tem água pura. Vão acompanhando a aula com a apostila aberta, tá, gente? A apostila de vocês é na página 212, tá? Acompanhem com a apostila aberta. Aí vocês já vão resolvendo. Número de componentes, só tem água, um componente só. Número de fases, só tem um aspecto líquido, uma fase só. Então, aqui a gente tem um componente e uma fase. Exemplo B, eu tenho apenas NaCl, apenas o cloreto de sódio, que é uma substância. Então, o número de componentes, apenas um, e o número de fases também, porque aqui eu tenho só um sólido. Uma coisa importante, tá? Se eu tiver mistura de sólidos em pó, desse jeito, diferentes, cada sólido conta como uma fase. Por exemplo, sal e açúcar. Se eu misturar sal e açúcar no mesmo frasco, sólidos em pó, são duas fases e dois componentes. Ah, Elis, mas eu não consigo perceber que tá... Parece que é uma coisa só, mas não é. Você sabe que são dois sólidos em pó que estão juntos, tá? Então, cada sólido em pó conta como uma fase. Tá bom, gente? Então, próximo exemplo, né? O exercício C. Aqui eu tenho água líquida mais água sólida. Quantos componentes? Só tem água. Componente é a quantidade de substâncias, apenas água. Portanto, um componente só. Mas eu tenho dois aspectos. Fase é quantos aspectos eu observo. Eu tenho a fase sólida e a fase líquida. Portanto, quantas fases? Duas. Eu tenho aqui a água com o sal dissolvido. Então, eu tenho quantos componentes? 2. Por que 2? Porque o componente água, 1, e o componente NaCl, duas substâncias. Número de fases. Como o sal está dissolvido na água, eu só vejo um aspecto só. Portanto, uma única fase. Exercício o E. Tem E. Agora, eu tenho água líquida com sal dissolvido e uma parte do mesmo sal que não está dissolvido. Quantos componentes? Componente água, componente sal. Só tenho esses dois. Componentes são substâncias. Ah, mas um está dissolvido e outro não. Mas é o mesmo, é a mesma substância. Então, o número de componentes, 2. E o número de fases? Duas fases, dois aspectos. O aspecto líquido, onde está o sal dissolvido na água, e o aspecto sólido, onde está o sal que não dissolveu. Portanto, duas fases também. E aqui, gente, eu peguei o desenho do plural, mas não veio com o gelinho, então tive que fazer uma adaptação aí, tá? O que tem aqui? Né? No exercício de vocês, a apostila está certinha. Eu tenho a água líquida, a água sólida, o sal dissolvido e o sal que não dissolveu. Quantos componentes aqui? 2. Continuo só tendo água e sal, tá? Então, 2 componentes. Quantas fases? Quantos aspectos?
O gelo é um aspecto, a parte líquida é o segundo aspecto e a parte sólida é o terceiro aspecto. Portanto, quantas fases? 3 fases, tá? Espero que vocês estejam entendendo, tá bom? Questão número 2. Indique a alternativa que apresenta apenas misturas homogêneas. Mistura, tem que ter mais de uma substância homogênea que se misturam, né? Toda mistura homogênea, ela tem o nome de solução, tá? Então, ferro em pó, enxofre em pó, que é o que eu estava falando para vocês agora de pouco. Aqui está em pó, aqui está em pó, são substâncias diferentes, portanto, não dá uma mistura homogênea. Eu tenho duas fases aqui, uma mistura heterogênea, então o item A já não pode ser porque ele quer homogêneo. O açúcar dissolvido em água seria homogêneo, tá, gente? B, areia. Só areia. Não é uma mistura, ele quer uma mistura homogênea. Né? Aí ele piora com terra e água. A terra não dissolve na água, então nenhum dos dois exemplos. C, ar filtrado. O que é o ar? É uma mistura gasosa. Filtrado é quando você tira o pó. Portanto, eu tenho uma mistura homogênea, porque o ar é mais de uma substância e são gasosas. Dica: toda mistura de gases é sempre homogêneo, sem exceção, tá? Então, aqui é homogêneo. Sal dissolvido em água também. Se ele está dissolvido em água, tá? Então, achamos a alternativa correta, que é a alternativa C. O erro da D. Chá filtrado é homogêneo, mas arroz e feijão não, né? São duas fases. E o erro da E. Óleo não mistura com o vinagre, porque a base do vinagre é água, tá? Então, eles não se misturam. Se você ficar com dúvida, pega em casa. Pega vinagre e coloca um pouquinho de óleo, que você vai ver que não mistura. Portanto, não é homogênea. Então, a alternativa correta é a C, que eu coloquei o Timão, o Bumba, o Rei Leão, né? Não sei se estão percebendo, estou colocando figurinhas do Rei Leão. Tá certo, gente? Agora a questão 3. A questão 3, ela fala pra gente, naquele roteiro que eu passei para vocês, a gente tem que estar tudo bem detalhado, tá? Com exemplos, tudo bonitinho. A densidade é uma grandeza que indica a massa existente em um certo volume do corpo. Então, para calcular a densidade, é a massa pelo volume. Por exemplo, a água líquida tem densidade de 1 grama por centímetro cúbico, gente, é a mesma coisa que ml. Lá no roteiro eu coloquei para vocês, tá? Isso significa que cada centímetro cúbico de água, cada ml de água, mais fácil de entender, né? Tem uma massa igual a 1 grama. Tá? Então, se você pegar 1 ml, são 2 gotinhas de água. Cada 2 gotinhas de água, eu tenho 1 grama de massa. Agora, considere que uma colher contendo 10 centímetros cúbicos de óleo. Centímetros cúbicos é a unidade de volume, é a mesma coisa que ml. Uma balança mostrou a massa de 8 gramas desse líquido. Qual a densidade do óleo? Então, vamos calcular. Densidade é massa por volume, 8 gramas dividido por 10. 8 dividido por 10 dá 0,8. Grama por centímetro cúbico, que é a mesma coisa que grama por ml. Se você comparar com a densidade da água, que é 1 grama por ml, quem é mais denso? A água, né? Por isso que o óleo flutua. O óleo flutua porque ele é menos denso. Aqui a gente só está fazendo cálculo. Então, A já foi. B. Em uma mistura de água e óleo, líquidos que não se misturam, líquidos não miscíveis. Não miscíveis significa que não se mistura. Não precisava usar a palavra tão chata, né, gente? Podia ser só líquidos que não se misturam, tá? Mas é um termo que a gente usa. Quantas fases existirão? No caso da água e do óleo, 2. Eu tenho a fase da água e tenho a fase do óleo. Gente, eu olho errado pelo computador, eu fico olhando para a tela e para olhar ali, né, na câmera. Mas vamos que vamos. Então, 2 fases. E a C, qual fase ficará no fundo do recipiente? Água e óleo. A água, densidade de 1. O óleo a gente acabou de calcular que é 0,8. Então, a água fica abaixo. A água ficará no fundo, pois ela é a mais densa, que o óleo, que possui uma densidade de 0,8. Tá certo? Questão número 4, gente.
A questão número 4, ele me dá um frasco e fala que a gente tem dois líquidos homogêneos. Então, o líquido A é homogêneo e o líquido B é homogêneo. Os dois juntos não são homogêneos, tá? Separadamente são. Aí, o que você tem no líquido A? Você tem a água mais essa substância, C12H22O11. Vocês não precisam saber, mas essa substância é a fórmula do açúcar comum, tá? Então, eu tenho a substância água mais essa substância grande. Na parte B, eu tenho a substância CCl4 mais o iodo, tenho duas substâncias. Então, complete o quadro. No líquido A, quantos componentes tem? 2, certo? Tenho 2 componentes, água e o C12H22O11. Número de fases, apenas no líquido A uma fase só, porque eles se misturam. No líquido B, também eu tenho duas substâncias, portanto, 2 componentes, eles também estão se misturando, portanto, também aqui é uma fase só. B, responda com base nessa afirmação. A mistura A e B é uma solução bifásica, tá certo? Bifásica significa duas fases, bi é o termo usado para 2, então até aí tá certo. Nessa mistura, a fase A é mais densa? De jeito nenhum, né, gente? Se fosse mais densa, A estaria embaixo do que a B, tá? Caso a afirmação contenha erros, como seria uma redação correta? Então, você colocaria a mistura A e B é uma solução bifásica, uma mistura bifásica, no caso, né? Solução é quando forma uma coisa só. Eu colocaria, é uma mistura bifásica. Nessa mistura, a fase A é a menos densa, pois se encontra acima, tá? Ou flutuando na fase B. A figura mostra duas fases. A fase A é a menos densa, porque flutua na fase B. Tá certo? Eu coloquei mais um desenho do Timão, tá? Do Rei Leão. Tô carente, gente. Tô carente, hein? E para a gente terminar, a questão número 5. É um cubo de ferro maciço com um volume de 2 centímetros cúbicos, que é a mesma coisa que 2 mililitro, tá? Tem massa de 16 gramas. Uma pessoa construiu 2 experimentos. A adição direta do cubo, desse cubo que ele falou, né? A um becker cheio de água. E depois ele transformou essa massa, esses 16 gramas do cubo, ele transformou em uma esfera oca, sem orifícios, de volume 100 centímetros cúbicos. E depois a colocação dessa esfera em um balde cheio de água. Então, ele colocou no primeiro esse cubo na água e depois colocou essa esfera. Água e ferro formam quantas fases? 2, porque a água não dissolve o ferro, certo? 2 fases. O objeto de ferro afunda ou flutua em cada experimento? Então, no primeiro experimento é o cubo. Para saber se ele flutua ou afunda, eu tenho que calcular a densidade para comparar com a água, que é 1. Se for menor que 1, o objeto vai flutuar. Se for maior que 1, o objeto vai afundar. Calculando densidade, a massa pelo volume, a densidade do cubo de ferro, a massa 16, dividido pelo volume, que é 2. 16 dividido por 2 dá 8. 8 gramas por centímetro cúbico, ou 8 gramas por ml, é a mesma coisa, tá, gente? Então, no primeiro experimento, o cubo vai afundar. Por quê? 8 gramas é maior que 1, então ele é mais denso que a água, então ele afunda. No segundo, a massa foi transformada na esfera, então a massa continua a mesma, só que o volume da esfera mudou para 100, aqui ficou em cima, né? Minha cara ficou em cima. Então, 16 dividido por 100 dá 0,16 grama por centímetro cúbico. Conclusão, 0,16 é menor que 1. Então, no segundo exemplo, a esfera vai flutuar, porque ela tem uma densidade 0,16 menor que da água. Tá certo, gente? Bom, espero ter ajudado vocês, tá? Não deixem de estudar, não. Se tiver alguma dúvida, me chama no WhatsApp durante o período nosso de aula.
Na semana que vem eu quero fazer um online com vocês. Tá bom? A gente vai se programar direitinho, vou ver o melhor horário para não atrapalhar aí o estudo de vocês, tá bom, gente? As aulas, as outras, né? Então, para a gente finalizar, beijinhos a todos, tá? Aí eu coloquei aí, é um bom estudo. O Rei Leão, né? Já que a gente tem como imagem o ângulo é um leão, tá certo? Um beijo, viu, gente? Fiquem com Deus. Boa semana.